Meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro para monges cristãos. É templo para ídolos e a caaba do peregrino muçulmano, e as tábuas da Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Qualquer direção que tomarem os camelos do amor, lá está minha religião e minha fé. Esse trabalho de hoje, sob as luzes e a força do Orixá Xangô e de tantas vibrações, que completaram-se ontem no dia do Arcanjo Michael, no dia 29 de setembro, quando se encerrou a Quaresma de São Miguel, na visão católica, e quando nós tivemos também o final, no início da semana, do período daquela festa chamada Sukkot, das cabanas, onde nós aprendemos, simbolizado, o símbolo é a cabana com o teto vazado, onde a gente pode ver o céu, a nos entregar a verdadeira proteção, que é a proteção que vem do alto. Se não houver esta proteção que vem do alto, não haverá, por mais que pareça que há, ou que haja, proteção que venha só de baixo. Por mais forte que pareça a casa, e tem uma passagem da Bíblia que os nossos irmãos evangélicos gostam muito, se o Senhor não fizer a obra não vai existir. Isso nos mostrou com toda clareza o Cristo. Então vamos começar o nosso encontro. Vamos nós todos agora nos reunir os nossos pensamentos, reunir os nossos corações, reunir as vibrações mais profundas do nosso ser, entregar, nos apresentar profundamente diante da presença e perceber que nós somos um espelho dessa presença, que em nós está lá a imagem, a semelhança e a luz divina de nosso Pai e nossa Mãe Celestes. E vamos respirar, vamos tomar agora um tempinho para fazermos 3 respirações profundas, procurando distender não só o tórax numa direção vertical, mas também expandir, como se o ar pudesse ir ao abdômen. E só esse movimento nós vamos sentir que a respiração por si só, quando ela é feita com atenção, com concentração, nos traz um banho de energia vital, uma força que vem junto com o ar, um fluxo vivo de luz, de prana, de ki, de ti. Vamos respirar profundamente. Vamos somando então as nossas almas, preparar esse ambiente para que nós possamos aprender em conjunto. Aprender e trabalhar em conjunto. Trabalhando dentro de nós já sabemos disso, nós estamos realizando um trabalho que absoluta e necessariamente, infalivelmente, se reflete no mundo exterior, no mundo das ações, das relações que nós vivemos. Esse trabalho interior é o trabalho que nos defende, que nos ilumina, que nos protege, que faz com que a nossa consciência vá despertando e que nós possamos, como eu vou fazer agora, simbolicamente abrir os olhos. Abrir os olhos no sentido de despertar, não físico, mas um despertar no nível espiritual. Então que hoje seja um dia abençoado. E quando nós temos o nome, o que é ser santo, nós nos referenciamos hoje, no dia 30 de setembro, de São Jerônimo, vinculado à vibração do Orixá Xangô na Umbanda. Nós temos o dia onde partiu do mundo e o dia comemorado amanhã por uma questão logística da grande santa católica, aquela criança sábia, aquela sabedoria espiritual, Teresa de Lisieux, Teresa da Santa Face. Temos um santo que não pertence à religião católica, porque quando a gente fala de santidade, ela não tem limites pelas religiões. A santidade é
algo que se expressa no mar infinito do Espírito. Temos Lahiri Mahashaya, o grande guru do guru de Paramahansa Yogananda, o guru de Sri Yukteswar. Lahiri Mahashaya hoje tem comemorado o seu aniversário, a sua entrada no mundo. E ele é um Xangô também. Para aqueles que conhecem, né, até o seu tipo físico, né, que a sua aparência física é uma aparência que se vincula ao Orixá Xangô. É poderoso e tem um aspecto de santidade que nós vamos abordar hoje. Que essa pergunta tão simples, aparentemente até simplória, o que é ser santo, poderia nos levar a uma resposta também simplória. Mas é isso que hoje aqui a gente quer mostrar que não. Mas não é apenas só mostrar que não. Nós queremos mostrar como entender o que seja realmente a santidade pode nos animar, pode nos fazer, nesse entendimento, disparar dentro de nós as forças que efetivamente nos levem a buscar santidade, a verdadeira santidade. Porque isso é o que vale. O verdadeiro santo é alguém que em plenitude se expressa no mundo, não através daqueles estereótipos que se faz muitas vezes do santo, como uma figura, né? Vamos começar agora a fazer esse entendimento em conjunto, como uma figura que muitas vezes para nós é tão distante, tão inatingível, que fica estereotipada. E bom que hoje, nesse dia 30, esse dia tão forte, tão poderoso, ele nos vincule a essas criaturas que foram santas e são santas, independente da religião. Isso para nós é um estímulo, isso para nós é algo que faz com que a gente entenda que nós também nascemos para ser santos, entendendo que seja a santidade verdadeira. É isso que a gente vai buscar hoje aqui. Temos que falar de mais duas que não estão vinculadas ao dia de hoje, na verdade mais três, porque esse mês de outubro, falamos já que Teresa de Lisieux tem a sua data comemorada na Igreja Católica para não confundir com o São Jerônimo, né, que é prévio no tempo, mas temos no dia 4 Francisco de Assis. Francisco de Assis que desencarnou no dia 3, mas é comemorado no dia 4 de outubro. Temos dia 6 de outubro o nascimento de outro grande santo que não foi um santo vinculado à igreja cristã, o Mahatma Gandhi, que no dia 6 de outubro tem comemorado o seu nascimento, como Lahiri Mahashaya tem comemorado o seu nascimento hoje, no dia 30 de setembro. E temos a desencarnação, muitos não sabem disso, a desencarnação no dia 4 de outubro, no dia de Francisco de Assis, da grande Teresa d'Ávila. Para nós, da família de Padre Pio, quando a gente pronuncia esse nome, nós temos que pronunciar com reverência, porque para todos nós, Teresa d'Ávila, que muitos dizem ter reencarnado como Teresa de Lisieux, isso é uma questão que a gente não discute nem afirma, mas muitos encontram afinidade entre essas duas personalidades. Mas Teresa d'Ávila, essa grande mulher, né, que mostrou o poder feminino, a força do feminino, o amor, o conhecimento, a sabedoria, num século onde tudo era contra, e aí com esta força, com esta conexão com o divino, todos esses santos nos mostraram que a santidade não tem a ver com esses estereótipos que nós vamos falar agora, que definem algo que nos afasta, que não nos permite entender, compreender e movimentar as forças da nossa alma para nos dirigirmos à verdadeira santidade, no estado que nós estamos agora. Não importa se a gente tem karma, se a gente tem coisas aqui, para lá e para pagar. Isso é que a gente quer hoje, em conjunto abordar, e em conjunto aprender, e em conjunto trabalhar. Teresa d'Ávila desencarna dia 4 de outubro, e ao desencarnar no dia 4, no dia de São Francisco, é um sinal maravilhoso de mostrar a força dessa mulher, que é quase como uma contraface. Francisco tinha em clara a sua alma gêmea, mas Teresa d'Ávila mostra também a vitória do espírito e a grandeza de entender como aquilo que nós acreditamos ser pura sombra não é nada mais apenas do que um componente de uma luz maior quando a gente integra tudo. Então, gente, a pergunta parece simples. O que é um santo? E a gente pode dizer, um santo é aquela pessoa que foi, estou aqui estereotipando, fique bem claro, foi escolhida por Deus, nasceu cheia de dons, muitos carismas, dons sobrenaturais,
que tem uma força de não se ligar a nada do mundo, de passar pelo mundo sem ser contaminada pela pureza do mundo, pela podridão do mundo, reprimindo completamente a força sexual, e este ser escolhido de Deus se torna então o intermediário da ligação dos homens com a divindade. E, por ser assim, é uma espécie quase que completamente diferente do ser humano, da mulher e do homem e de todos os gêneros, nós pessoas comuns. E aí, quando a gente faz essa definição, e nós estamos condicionados a isso, pela cultura, por aquilo que aprendemos, por aquilo que vamos absorvendo, estou falando só dessa encarnação, desde que nós nascemos, essa história toda nos condiciona a entender que o santo está lá, muito acima de nós, e nós estamos aqui, muito abaixo deles. Eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. E a gente, hoje, trabalhando juntos, eu quero começar tentando mostrar a vocês que esse conceito não é meu, é um conceito que a gente pode compartilhar com toda clareza, porque é uma percepção que hoje, no estado que nós estamos como humanidade, é possível enxergar com muita clareza, mas sempre foi. Nós temos que entender que santidade é algo bem diferente disso e desse estereótipo. Ser santo, portanto, não sendo isso, seria o quê? Vamos começar pela própria palavra. E pelo português? Santo. Santo vem da palavra, tanto que a gente chama, no masculino, São. São Francisco, São João. São é sano, como se fosse alguém sadio. E o que é alguém sano? A saúde, ela é algo que integra, que harmoniza, que complementa, que faz o que está desencontrado, desequilibrado, desarmonizado se tornar harmônico. E a harmonia é ressonância, a harmonia é conjunção. Portanto, o são, que é o santo, é aquele íntegro, é aquele que possui algo que nos reflete a um estado de plenitude. Então, o que é íntegro é pleno. Vamos ficar com esse conceito usando a palavra portuguesa. Mas a gente pode se valer, e isso não é mais novidade, do conceito que levou à criação da palavra santo em outras línguas. Por exemplo, o holy em inglês, que é a mais compreensível de forma imediata, que nos conecta à palavra holos, do grego, íntegro, completo, total. Tanto que a Casa de Padre Pio tem o seu nome, Associação Holocêntrica. E muita gente olha para essa palavra e fala, o que é holocêntrica? Holo é aquele que é o tudo, é o todo. E o centro, estando em todos os lugares, alguma coisa holocêntrica é aquela coisa que não é radical, que não é pontual no sentido de só enxergar um ponto, mas enxergar o todo, buscar o todo, buscar entendê-lo e realizá-lo. Ora, a palavra holos grega dá origem a holy, e dá origem também a healing, a cura, que remete ao conceito de são em português. Então, portanto, na definição da palavra, nós já temos a chave para encontrar e compreender o que seja um verdadeiro estado de santidade. E aí, baseados então nesses personagens que nós falamos no dia de hoje, vamos procurar perceber por detrás desses estereótipos que são muitas vezes inclusive manipulados pelas religiões para mostrar que o santo é aquela criatura que não tem dúvidas, que sofre por amor, se entrega, mas que não tem nenhum questionamento, nenhuma luta e que vive com duas asinhas no céu enquanto está na terra, de uma forma que não é humana nem sobre-humana, é extra-humana. Não é assim. Esta manipulação que aconteceu historicamente pelas religiões nos afasta dessas figuras de uma forma muito ruim, porque não permite que nós acreditemos naquilo que mais nos importa, a possibilidade real de nós sermos também santos nesse sentido que eu estou aqui abordando, de sermos íntegros, de sermos completos, de termos a consciência integralmente justiçada, conectada, aderida
à consciência suprema, que é a divindade, que é o nosso Criador, que se manifesta em todos aqueles grandes seres que vieram ao mundo, entre eles esse amado Mestre tão amado, Jesus de Nazaré, mas todos os grandes santos e todos aqueles, os avatares e aqueles que se fizeram santos, encontraram um caminho para essa consciência. E muitas vezes passando por lutas extremamente humanas. Vamos pegar aqui o exemplo. Eu vou começar com um exemplo de Francisco de Assis e de Teresa d'Ávila. Depois a gente vai chegar a Teresinha de Lisieux e vamos chegar a Lahiri Mahashaya. Mas é muito importante para que a gente possa pontuar essa realidade da santidade como algo que pertence à natureza humana e o santo que viveu neste mundo. E quando falo de São Francisco de Assis, a gente pode falar de todos os santos. Quando a gente fala de Teresa d'Ávila, podemos falar de todas as santas, de Rita de Cássia, só para falar daqueles vinculados à nossa cultura cristã, de Rita de Cássia, de Clara de Assis. Todos eles viveram essas lutas que nós vamos exemplificar agora. Francisco, nosso pai, né? Nosso pai seráfico. Eu tenho sempre dito e repetido, fizemos até um encontro em Mendes, se eu não me engano foi o de 2017, em que a gente, com coragem, e eu posso fazer uma confidência para vocês, foi uma abordagem a pedido dele mesmo, porque Francisco sempre se compraz, ele vive querendo demonstrar a vida dele como um exemplo para todos nós, um exemplo e um modelo de possibilidades, de campo de realização em muitos dos seus aspectos. Então, se a gente fala de Francisco de Assis, e eu uso sempre essa comparação, se eu contasse para vocês a história de uma criatura que nasceu num berço abastado de pais que tinham a mãe francesa e o pai um comerciante rico, riquíssimo de uma cidade, Francisco passa a sua primeira etapa de vida até os 25 anos, numa época que não se vivia muito mais do que 40, 50, 60 anos no máximo. 25 anos de Francisco foram passados fazendo quase sendo um perdulário de recursos financeiros, sendo alguém voltado muito intensamente para a sua energia sexual, utilizando intensamente a sua sexualidade de todas as formas possíveis, aproveitando a vida, não querendo saber, mas ao mesmo tempo também tocando o negócio do seu pai com uma maestria tão grande que quando ele faz o seu break, né, e a gente não vai ficar aqui contando a história dele, porque certamente todos vocês sabem, quando ele faz aquele movimento da alma para entender que ele precisava ter uma vida diferente daquela que ele estava levando, o pai vai ficar muito chateado. O mais que fica chateado é de perder o grande gerente, vamos chamar assim, dos seus negócios, mais do que qualquer outra coisa naquele momento. Francisco, portanto, era uma figura ímpar, era o campeão da cidade de Assis, aquele que pagava para todo mundo, aquele que tinha mais namoradas, né, para a gente ser eufêmico, aquele que fazia todos os tipos, querendo ser um cavaleiro, e vai tentar ser cavaleiro por duas vezes. Na primeira ele acaba numa guerra entre Assis e Perúdia preso, fica preso por quase um ano inteiro, até um pouco mais. Isso foi uma experiência muito dura. Depois, quando ele volta, ele tenta se alistar num exército de mercenários, um ex-cruzado muito famoso, para fazer um assalto a um castelo na Puglia, onde se sabia estar muitos tesouros estarem ali guardados, pilhados pelas cruzadas, que, enfim, já de muito tempo estavam em atividade na Europa. Imagine o seguinte, se eu conto essa história para vocês, sem dizer quem era, terminando ela nesta hora que esse sai para pilhar, né, uma cidade, ninguém diria que é Francisco de Assis, se não soubesse o nome previamente. Mas era Francisco de Assis. E Francisco olha, vamos fazer aqui, deixar bem claro, era um espírito que veio ao mundo, direcionado pelo próprio Cristo, para cumprir uma missão que cumpriu,
com grandeza, tanto que a marca dele hoje ainda é level em todas as situações, e não precisa ser católico para se admirar Francisco de Assis, como uma criatura realmente santa, integralmente santa, mas ele passou por esse primeiro movimento que, se nós formos usar os critérios estereotipados, jamais apontaríamos santidade. Alguém que foi um perdulário financeiramente, alguém que foi quase num nível de sexualidade perto da depravação, estou dizendo isso com autorização plena dele, mas que se tornou esse santo, falo agora com muita ênfase, santo de verdade que nós pouco conhecemos. E tendo uma prévia de reencarnações anteriores extremamente significativas. Muitos falam que foi João Evangelista, outros falam que foi o próprio João Batista, entre os quais estou eu que acredito, e outras encarnações. Então como é que aquela entidade vai e tem aquele tipo de vivência durante os seus primeiros 25 anos de vida? Ora, ele tinha aquela marca anterior, tinha, sim, aquela consciência, mas naquele momento de vida, até os seus 25 anos, ele poderia ter tido uma vida que não... Como é que ele encontra a santidade dentro dele? Eu quero aí ressaltar duas coisas, porque num primeiro momento ele rompe radicalmente, então ele vai fazer um voto de castidade absoluta, quase não, né? Criando uma ordem que começou com poucos irmãos, depois foi crescendo, onde a pobreza e a castidade eram radicalmente necessárias, e ele era uma criatura muito intensa, tinha assim uma estrutura de personalidade que às vezes ele dava roubos, que ele tinha, né? Mesmo acessos, não de fúria, mas quando ele via que algum irmão não estava cumprindo a ordem, ele ia lá e dava severas punições. Ele foi construindo essa ordem com o amor profundo que ele tinha dentro dele, mas com essa intensidade também que tinha dentro dele, Francisco. Foi levando isso por muitos anos, com um arrependimento, com uma repressão profunda, reprimindo, fazendo um movimento contrário. Ele tinha sido uma pessoa que sexualmente tinha essa expressão intensa e fez a repressão completa. Foi perdulário, com as riquezas do mundo, fez a repressão completa. E foi fazendo o seu trabalho interior da forma como ele tinha condições de fazer naquele ambiente que ele vivia, histórico, dentro da Igreja Católica. Mas dentro dele havia uma semente que estava ali querendo, e ele fez o movimento. Foi chamado diretamente pelo próprio Cristo e foi fazendo a sua ordem. Mas o que eu quero ressaltar aqui da vida de Francisco, que todos vocês conhecem, são os momentos cruciais que eu particularmente vejo como aqueles momentos que nos tornaram conhecedores do grande Francisco que nós hoje vemos, essa estrela de luz, que muito justamente é chamado de Pai Seráfico. E vocês muitas vezes não sabem por que se usa esse adjetivo seráfico. É vinculado à ordem angélica dos serafins. E os serafins são os anjos, numa ordem angelical, mais próximos do trono, falando em código, do trono celestial. Portanto, um ser para ser chamado de Pai Seráfico, nós temos que entender o que está acontecendo ali. Então vejam, gente, olha o que acontece ali. Francisco se movimenta, sai daquela vida, faz um movimento radical, vai criando uma ordem, mas ele tinha ali duras regras, e uma delas, por exemplo, é que nenhum franciscano poderia ter contato nenhum. Ainda quando a Ordem de Santa Clara foi formada, era um contato muito específico para rezar a missa com mulheres. A Ordem dos Franciscanos, o capuz que eles usavam, era para quando eles andassem nas estradas, quando eles cruzassem com mulheres, eles tinham que baixar o capuz, de modo a não cruzar olhares. Era uma dureza a este nível, porque a sexualidade era vista como algo pertencente ao lado ruim da vida, né? Ao lado demoníaco. Ora, Francisco viveu isso em penitências severíssimas, até um determinado momento, que é isso que eu quero ressaltar aqui hoje, quando a gente tem no ar, nesse nosso encontro, a pergunta de o que é ser santo. Ele resolve embarcar na Quinta Cruzada, que foi estruturada apenas por interesses políticos da Igreja. Sem nenhuma razão, porque Jerusalém naquele momento estava sob o domínio, novamente o domínio dos muçulmanos, e o Egito estava sendo controlado
por um parente direto de Salahuddin, o grande Malik al-Hamil, um grande sultão sufi, que controlava o Egito quase inteiro, e havia um cerco numa cidade chamada Damietta, e Francisco vai lá e embarca. Começaram as decepções para ele. Primeiro, ao encontrar num exército dito cristão uma série de comportamentos completamente contrários a tudo aquilo que esse nosso mestre amado trouxe ao mundo. O que, aliás, não é nenhuma novidade, se repete no dia de hoje, né? Se fala muito em nome dele, se aponta muito ele como suporte para as nossas ações, e o que nós fazemos que tem ressonância com o que ele nos trouxe? O que em nós fala de amor? Isso eu acho que é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. O que nós estamos fazendo que nos conecta efetivamente com o modelo, a vida, a força que nos trouxe o Mestre de Nazaré? Francisco viu claramente no exército cruzado que ele estava acompanhando, que tudo que se fazia ali nada tinha a ver com a boa nova evangélica, com amor. Era uma batalha onde havia orgias, onde havia todo tipo de distorção, de comportamento, de tudo mais, no exército chamado cristão. E aí, ele muito agoniado com aquilo, isso acontece no ano de 1220, já muito mais perto da sua passagem para o lado de lá. Ele resolve pegar um companheiro naqueles arroubos que ele tinha, graças a Deus, e pega esse companheiro e cruza as linhas de batalha e vai dar lá no lado muçulmano. E aí que ele, falando francês, quer falar com o sultão, é levado ao sultão. Vou fazer um outro parênteses aqui. A história contada pelo catolicismo é completamente deformada, para tentar suportar alguma coisa que fosse congruente com o que se pensava então. Mas o fato eu posso com muita tranquilidade dizer a vocês que é verdade, eu digo sem nenhum pudor no sentido de vaidade, que isso nos é passado diretamente pela própria entidade de Francisco. Ele encontra no sultão e em todo o exército muçulmano que está acampado do outro lado do rio, algo que ele nunca tinha imaginado, porque quem eram os muçulmanos para os cristãos e vice-versa, né? Mas para os cristãos, os muçulmanos eram os infiéis, aqueles que perseguiam Cristo, e por isso eles estavam ali, armados até os dentes para destruir, porque o Deus cristão é diferente do Deus muçulmano. Esse Deus, que até hoje é reverenciado, é inacreditável, mas hoje no século XXI as pessoas se referem a essa divindade de Deus, que é um ídolo, fabricado pelo nosso ego, fabricado, espelhado pelas dissonâncias do nosso ego. Ele encontra do outro lado tudo diferente daquilo que ele ouvia falar. Ele encontra um exército disciplinado, que rezava 5 vezes por dia, que não tinha contato com orgias nem coisa nenhuma, limpo, com uma limpeza que era característica dos muçulmanos naquele momento, e encontra no sultão um sábio sufi. O sultão falava francês. Francisco falava francês. Sua mãe era francesa e os dois então passam 15 dias juntos. Esses 15 dias que são descritos de uma forma como se Francisco tivesse convertido o sultão ao cristianismo, fosse para lá e... Nada disso, gente. Os fatos que aconteceram, apesar de ele ter chegado num primeiro momento, talvez até com essa intenção, ele viu que dentro do Islã também havia espiritualidade, principalmente no olhar e na figura de Malik al-Hamil, que era um sufi. Ele conheceu o mestre de sufis. E ali aconteceu um ponto, que é esse que eu quero ressaltar. Ao entender como o sufismo, o Islã, via o amor, via a própria sexualidade, Francisco entendeu como ele estava naquele momento enganado, até por uma forma de absolutamente boa intenção, porque ele havia vivido o inverso e chegou fazendo radicalmente uma visão sexual completamente reprimida. Ele recebe daqueles sábios sufis a visão de que a sexualidade é sagrada. Qual é a prova que nós temos disso? Porque depois desses 15 dias, Francisco volta e quer logo voltar para Assis, para a Itália, encontra a ordem muito, e ali toma uma atitude também radical, mas no sentido bom, se desliga
do lado, vamos chamar assim, administrativo, ele não é mais o geral da ordem, passa para o outro companheiro, o Frei Pedro Catani, que já era um frei mais velho, e vai se dedicar ao conhecimento da divindade e a fazer o que ele teria que fazer no mundo. Espalhar esta boa nova, não apenas com as palavras, mas com a força do amor que entrava dentro dessas palavras. E com uma visão de amor e, portanto, da relação homem e mulher, expressando o grau de amor dentro do mundo que nós vivemos, nessa polaridade masculino-feminina, de modo totalmente diverso. Vai ser aí que ele passa. Nunca tinha acontecido isso antes, depois da sua conversão, ou do seu chamado. Ele passa a ter contato novamente com Clara, vai acontecer aquele dia maravilhoso, onde Clara e ele e os outros entram em transe, e a luz astral se materializa na porciúncula, em Assis, que fica no alto elevado, nos contrafortes do subásio. A visão da porciúncula era de luz saindo, e naquela época a única luz que existia era a luz do fogo, da fogueira, e se acreditou que a porciúncula estava pegando fogo. E quando descem os cidadãos de Assis com baldes para ver e ajudar, vem aquele grupo de seres em completo êxtase, fazendo com que a energia divina fosse transformada, a própria energia sexual naquele momento ali, transformada nessa energia divina, e Francisco e Clara. E ele vai manter isso até o final. Depois ele vai ter, na Quaresma de Miguel Arcanjo, o grande momento da estigmatização, onde ele é marcado com as marcas do Cristo, e para a consciência católica, para a conjuntura católica, era preciso que isto aparecesse assim. Foi preciso até no século XX, com o nosso amado Padre Pio, mas o código por trás dessas marcas da crucifixão é a entrega do ego completa, total, justa ao ser divino. Então Francisco se torna, sim, isso é dito, inclusive, mesmo dentro do catolicismo, um outro Cristo, uma carta viva do Cristo, a consciência crística plena. Então, é ali que Francisco realiza a plenitude, a integração, em outras palavras, a santidade. Mas ele precisou, para encontrar essa verdadeira santidade, que depois daquele momento em que ele volta da cruzada, vai cumprindo essas etapas, faz a Quaresma de Miguel Arcanjo de 1224 e vai ter mais 2 anos de vida, onde ele vai passar a ir a São Damiano encontrar Clara, nos seus momentos finais, inclusive ficar lá 40 dias sendo tratado pelas Clarissas da doença que ele tinha contraído nos olhos, fazendo milagres como nunca fez antes, exercendo ali um poder verdadeiro de santidade, porque aí sim, vamos começando a olhar a resposta, que ao nosso entender é um pouco mais ampla. O que é ser santo? É aquele que se transforma num canal da divindade. E ao ser um canal, ele esvazia o seu ego, e quando ele é um canal, ele se faz repleto da divindade por inteiro. Então, não reprime absolutamente mais nada. Tampouco a força do amor, a força sexual. Naquele momento, Francisco já aceitava que o seu movimento de se doar fazia com que a vida respondesse, o que está expresso naquela oração que atribuem a ele, sendo dele ou não, é verdade, é doando que a gente recebe, é entregando por completo o nosso amor, entregando inclusive as coisas sem temor. Ele abriu mão de tudo que ele tinha e passou a receber muito mais. Naquele momento a ordem já tinha doações, já tinha o próprio Monte Alverne, onde ele foi receber os estigmas. Então aqueles 2 últimos anos, aparece para nós o grande, o magnânimo, o seráfico Francisco de Assis, aquele que até hoje, como todos aqueles que trabalham nessa família, não abandona os seus filhos do mundo. É conhecido nos planos espirituais que Francisco de Assis, como Padre Pio, como todos os seus companheiros, reencarnam ou não. No caso de Francisco, ele não reencarnou mais, mas vivem muito próximo desses planos de dor e sofrimento, onde o ego impera ainda, para poder salvar, no sentido de trazer de dentro da consciência presa, que é o nosso caso,
Nós estamos aqui buscando ser salvos, entendendo a plenitude dessa palavra, fazendo esse nosso trabalho de santidade, porque ser salvo é entender que nós podemos nos conectar até chegar a essa completude que é ser santo, o holos, o ser íntegro, não o ser reprimido, mas o ser que com toda a plenitude expressa toda a natureza divina que está expressa em tudo. Nada pode estar fora da divindade. E, portanto, para a gente olhar um ponto que bate muito dentro dos nossos conceitos de santidade, a sexualidade não está, a abundância financeira não está, mas desde que a gente entenda, e Francisco é esse grande exemplo, esses 2 últimos anos foram anos de plenitude, onde ele ali mostrava, nesses 2 anos que lhe sobraram fisicamente, o poder da verdadeira santidade. É uma pena que a religião tenha feito algo que fez, olha, está aqui o São Francisco, ninguém pode ser igual. E aí procuram pegar aquela vida de até 25 anos e enfeitar, colocar ali que não foi tão assim, nem citar, bota ele cheio de passarinho, nada disso. Era um ser intenso, um ser de intensidade que lutou consigo mesmo. A mesma coisa com Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, sendo mulher, e sendo uma mulher que viveu no século XVI, tinha toda a repressão em cima dela, e ela mesma diz isso, escreve, a sexualidade nela era intensa, e ela viveu até os 40 anos, idas e vindas, dotada de dons mediúnicos desde a sua nascença, viveu idas e vindas, passando inclusive quase 15 anos no convento, de uma forma superficial, até que ela foi tocada, novamente chamada pela figura do Mestre. E este ser profundo, esta consciência crística que está dentro de nós, foi surgindo dentro de Teresa. E ela se transforma também, depois que ela decide fazer a reforma da ordem, sair daquele convento onde havia luxo, festas, coisas que o convento era quase uma porta aberta, onde no caso dela ali era na própria instituição religiosa. Não foi como Francisco que precisou fundar uma ordem. Ela entra numa ordem religiosa em que não tinha espiritualidade quase nenhuma. E faz o contrário, faz surgir a espiritualidade. E ela vai percebendo, aos poucos, a grandeza do poder desse amor, que a sexualidade que havia nela poderia ser expressa de uma forma, num potencial de luz intenso, sem precisar até ser expressa fisicamente. Mas hoje a gente sabe, e aí eu vou falar já um pouquinho, mas antes disso eu vou lembrar aquela que nós tem o mesmo nome dela, Teresa, mas que no dia de hoje a gente reverencia, porque foi o dia que ela partiu do mundo, a Teresinha, porque ela desencarna com 24 anos. Esta então nos mostra esta plenitude da santidade, que é um trabalho interno. Teresinha nasceu numa família extremamente bem estruturada, seu pai era um relojoeiro, tinham posses, né? A família tinha posses, nunca passou nenhuma carência material, buscou desde cedo a vida religiosa, provavelmente já também por trazer isso, e entrou num convento antes do tempo, teve que ter uma autorização papal, era uma criança, e aí sim, se a gente vai olhar a criança que foi Teresinha, a gente assim, hoje, levando em conta, são aquelas crianças mal criadas, aquelas crianças sem educação, sem limite, que não tem cura, não tem jeito, vai dar um negócio errado. Essa era a Teresa. Não sei se vocês sabem disso. O seu último momento foi um xilique que ela deu, já quase adolescente. Ela queria um presente, quando o pai trouxe uma coisa para ela que não era aquilo, ela deu um escândalo, bateu porta, jogou tudo. E no meio dessa história, ela entra no seu quarto, tem uma imagem que está hoje até lá, de Maria, em que ela olha e sente-se tocada, e a partir dali começa o seu movimento interno, e vai nos trazer Teresinha, que vai viver 24 anos físicos, que não vai sair do seu redor ali, da Normandia, de Lisieux, de Alençon, e no convento fica. E dali não saindo, consegue espalhar o seu carisma, a sua força espiritual, o canal que ela se torna para o mundo inteiro. Ela, sem botar o pé fora do convento, dentro da cristandade católica, é a padroeira das missões católicas.
Ela mesma dizia, quando eu me libertar desse corpo, eu vou trabalhar intensamente, e é isso que ela faz. Ela trabalha intensamente com as suas falanges, trabalhando para aqueles que se conectam, ainda que a gente não busque santidade, que a gente não se acredite capaz de ser santos. Eu estou tentando dar aqui, né? Não sei se estou sendo feliz, esse conceito de possibilidade, porque santidade não é algo que está fora da natureza humana, não é aquele que está lá inatingível, não. Todos esses santos passam por lutas humanas, como eu já falei aqui de 3 deles. E Teresinha de Jesus faz esses movimentos maravilhosos de trazer curas, de trazer libertações de alma, libertações de situações. São seres que, por esse amor incondicional, trabalham perto de nós o tempo inteiro. E agora eu vou sair da nossa órbita cristã e vou pegar agora 2 pontos para poder a gente completar esse processo de santidade. Vejam bem, os pontos que pegam são a sexualidade e o fato, quando falo que pegam dentro dessa visão, principalmente cristã, mas também dentro do judaísmo, o ponto da culpa, o ponto E aí quando entra o espiritismo, que traz o conceito de karma para dentro, esse conceito de karma se funde com o conceito da culpa e fica uma coisa também pesada, dura, tendo que pagar, tendo que fazer movimentos para poder pagar as dívidas. Esse processo todo que criou esta inatingibilidade da santidade, não é verdade, mas aparente para nós, se nós agora sairmos dessa história e vamos para outras religiões, isso também havia lá, mas 2 figuras, a figura que hoje é reverenciada, e graças ao trabalho de Paramahansa Yogananda no Ocidente, é conhecida quando ele nos expõe. Lahiri Mahasaya foi um ser crístico. Eu recomendo que vocês leiam o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, onde ele dedica alguns capítulos à grandeza de Lahiri Mahasaya, mas aonde está muito claro, mostrado por Paramahansa Yogananda, que Lahiri Mahasaya foi um santo que teve uma vida comum de um mortal. Ele era casado, ele teve filhos e conta a história que era um funcionário público de uma ferrovia indiana e que vivia até então, certamente uma pessoa boa, mas que foi chamado numa transferência para um local perto do Himalaia, em Rishikesh, aonde ele vai ser reapresentado, reencontra o seu guru Mahavatar Babaji, o grande Mahavatar Babaji. Recomendo que vocês vejam, quem não conhece, a história do Babaji contada pelo Yogananda, do encontro de Lahiri Mahasaya com ele. E Yogananda nos conta, Lahiri Mahasaya tinha a santidade plena, a consciência desperta, e manteve-se casado até o final. Teve uma vida comum, teve filhos, então teve atividade sexual. Soube entender esse processo e realizar com plenitude a santidade dentro dele, dentro do conjunto, da conjuntura histórico-social da Índia do século XIX. Mas é um dos grandes luminares que nos mostram que um santo não precisa ter um estereótipo de renúncia do mundo, de renúncia de recursos. Ele, para vocês terem ideia, ele era casado e conta para Paramahansa Yogananda que a sua esposa tinha muita preocupação com ele se entregar completamente ao trabalho espiritual, aos seus discípulos, e não ficar preocupado com o sustento. Então um dia ele falou assim, olha, eu cansei, você fica tranquila, porque já providenciei que um grupo de devotos vai nos fazer uma doação, que você vai ficar tranquilo, nós vamos poder viver sem problema nenhum. E assim acontece. Assim, agora você fica satisfeito e procura se entregar aquilo que é necessário e primordial, a sua consciência espiritual, a conectar a sua consciência egóica com a consciência divina. No caso de Lahiri Mahasaya, apresentado pelo Mahavatar Babaji, ele difundindo uma técnica específica para isso, que foi Paramahansa Yogananda que nos trouxe ao Ocidente, que é a técnica de Kriya Yoga. A meditação feita com o intuito
de ao despertar a consciência utilizando a energia que está guardada no chakra básico sob a forma de uma serpente enrolada, que é a mesma energia sexual que nós utilizamos muitas vezes de forma desregrada, quase sempre, né? Ela, quando trabalhada com consciência, ela queima as estruturas, inclusive kármicas, que nós temos no passado. Técnicas meditativas como o Kriya Yoga nos permitem isso. Teresa d'Ávila, dentro da sua restrição histórica, cultural do cristianismo, nos deixa uma técnica de meditação onde ela, com muita sabedoria, porque a palavra meditação dentro do cristianismo não tinha a mesma conotação, né, do que tem na cultura védica, mas ela nos fala da oração. E a gente entende, quando ela nos fala da oração, que oração e meditação são faces de uma mesma moeda. Não se pode orar de verdade sem estarmos num estado que é o estado que nos leva à meditação. A meditação nos leva a um estado de abertura de alma, de conexão, de uma passividade dinâmica, que o estado de oração, que é ativo, é mais ativo, se complementa. É uma fusão de estados. E Teresa nos apresenta no seu livro Castelo Interior Moradas 7 níveis de aprofundamento da alma, onde no final ela chega ao aposento, onde encontra a divindade dentro dela mesma. Imaginem isso dentro do catolicismo. Imaginem alguém que no catolicismo você dizer que Deus está dentro de nós é acusado de heresia. E ela foi, mas ela tinha a proteção verdadeira, e por mais que atacada fosse, essa proteção serviu para defendê-la de tudo isso e trazê-la à elevação pela própria Igreja Católica à categoria dos santos. E nós vamos ter, enfim, Lahiri Mahashaya como um exemplo. E os outros exemplos, eu vou me falar um pouquinho disso, são os grandes santos, os grandes mestres. Falamos já de um mestre Sufi, nos referimos ao Francisco de Assis, aos grandes mestres da Kabbalah. Porque a Kabbalah é muito interessante, ao meu ver, porque ela nos apresenta também a sexualidade como um instrumento divino. O próprio Zohar sagrado, o Zohar Kadosh, nos fala o tempo inteiro em metáforas de sexualidade, quando nos fala dos encontros superiores da divindade com seus polos feminino e masculino, a mãe divina e o pai divino, como se fosse tudo um grande trabalho de fecundação espiritual. Então, para Kabbalah, por exemplo, você não ser casado é algo, uma excepcionalidade muito grande. São os nazireus que fazem, é uma exceção da exceção. Os ravis, os rabinos, os mestres cabalísticos, têm que exercer a atividade sexual de forma sagrada, fazer com que o sexo se torne sagrado. E várias outras culturas fazem isso. E quando a gente fala de santidade, santidade não é privilégio. Já então, espero que nós estejamos entendendo, de seres que são escolhidos, separados pela divindade. Não, a santidade é um estado potencial. É um estado que nós todos podemos alcançar. E aí, isso nos leva a uma conclusão. Quantos santos anônimos haverá no mundo? Gente, podem ter a certeza que muitos. E muitos deles são um sustentáculo, com a sua consciência desperta, para manter esse planeta num estado mínimo de equilíbrio. Se fala, dentro da Kabbalah, que existem os 36 justos ocultos. Sem eles, que ficam o tempo inteiro em conexão com a divindade, o mundo não se equilibraria. Mas todas as culturas têm. No Tibete, aqueles monges que estão ali, nos Andes, nos Himalaias, seres que permanecem ocultos, mas agindo com o quê? Com a sua consciência, com o poder emanado, a energia emanada do seu estado interno. Isso nos leva a compreender que a santidade que a gente busca, ela não está nas aparências. E aí vamos nos recorrer mais uma vez ao nosso mestre, que foi muito claro, porque no seu tempo, e hoje ainda, os sacerdotes de todas as estruturas religiosas, seja naquele tempo eram os sacerdotes do templo, vinculando
conhecimento espiritual dos hebreus a uma religião que estava extremamente organizada ali politicamente. Depois apareceu o catolicismo, enfim, já havia o brahmanismo na Índia, sacerdotes usar em todas as épocas, em todas as culturas. Essas estruturas sacerdotais têm para nós a aparência de santidade. Yogananda fala muito bem na autobiografia de um yogi de uma discussão de Sri Yukteswar, o seu guru, com um Brahmani, que era um erudito dos Vedas, e ele dizia assim: toda esta sabedoria védica que você tem, Yukteswar não tinha papa na língua, ela só te faz entupido, completamente entupido de algo que impede você de ser um verdadeiro santo. Deixa isso para lá e vai conhecer a divindade. Conhecendo a divindade, você vai conhecer a você mesmo. Conhecendo a você mesmo, já estava lá no templo de Delfos, na Grécia, né? Gnotos aut selton, conhece-te a ti mesmo. Isto feito, as portas da santidade verdadeira estão abertas, mas a santidade aparente não. E Jesus deixou claro como um símbolo que vale para todos os tempos. Na época, foi para os fariseus, que chegavam, né? Eu cumpri a Torá, eu dei esmola, eu fiz jejum, eu estou aqui, né? Sou santo, sou na primeira fila, quero privilégios. Se a gente entender isso, existem muitas coisas iguais hoje, de pessoas que querem aparentar ou que mostram santidade da boca para fora. Esses não são os verdadeiros santos. Os santos verdadeiros potenciais, até eles são, se eles entendem. Até nós podemos ser, se nós entendemos o quanto isso tem que estar sempre no nosso horizonte de cuidados, não nos tornarmos esses santos de pau oco, como dizia a minha avó, que só tem a superfície e são ocos por dentro, e onde se escondiam muitas vezes coisas, né, pedras preciosas para se fazer tráfico. Então, a nossa santidade, ela precisa ser vista de dentro para fora, e ela não tem nada a ver com as definições de santidade que nos afastam mesmo da ideia, da possibilidade de que existe em nós, em cada um de nós, mulheres, homens e de todos os gêneros, santos e santas ocultos. Nós somos deuses, nós somos santos. O próprio Mestre diz: sede santos, como santo é o vosso Pai. Não sei quem estava querendo dizer. Não essa santidade de altar, de aparência, de completa impossibilidade, completa desumanidade, sem luta nenhuma, estéril. Não. Sede santos como é santo o vosso Pai, é aquele que reconhece a sua própria sombra e faz com que essa sombra se transforme junto com a luz em algo que não tem mais dualidade. O taoísmo nos fala muito bem disso em todos os seus ensinamentos. A santidade verdadeira está no equilíbrio das dualidades para que a gente encontre o Tao, e o Tao é inominável. A consciência divina, foi por isso que nós, lá na casa de Padre Pio, quando fizemos o grupo de educação mediúnica, observando o princípio desta casa de Padre Pio, que é encontrar, vivendo a divindade, atentos para não desanimar nem nos enganar. Não desanimar porque eu não posso ser santo nem querer fazer uma santidade de aparência. E estas construções egóicas que nós temos feito, de uma forma quase que aquilo fica ali o tempo inteiro, a gente faz ego o tempo inteiro, uma coisa que entra quase numa obsessão, num condicionamento. Essas construções egóicas podem nos parecer pesadas, mas quando a faísca divina desperta, o poder é muito maior. Esses grandes santos, quando a gente entende as suas vidas, nos mostram que é possível. É possível e foi a um Francisco de Assis, é possível e foi a uma Teresa d'Ávila, é possível e foi a um Lahiri Mahasaya, é possível e foi a um Baal Shem Tov, a mestres cabalistas e a milhares de anônimos que vivem nesse mundo, muitas vezes numa simplicidade e numa inaparência absolutas, mas que nos mostram o verdadeiro caminho. Não tenho mais muito o que falar, porque essa pergunta, o que é ser santo, demanda uma resposta muito simples. A gente falou, eu espero que não tenha sido de uma forma nenhuma
acabando não expressando bem aquilo que os nossos amigos nos passam, mas a resposta é aquele que busca se reencontrar a sua verdadeira natureza. E isto está acima de qualquer karma, de qualquer doutrina, de qualquer religião. Quando a gente falou agora acima de qualquer religião, eu me lembrei de um santo sufi chamado Ibn Arabi, que viveu no século XIII. Esse santo é um santo, inclusive poeta, porque a santidade, quando ela vem, ela se manifesta também através da inteligência, da arte, do amor. Os verdadeiros santos quase sempre são artistas de alguma forma, né? Porque a arte é uma expressão divina, poderosa. E Ibn Arabi foi aquele que compôs os versos que estão na abertura de uma música que está no CD da Casa de Padre Pio, o CD do Mar, Canções do Mar Infinito, que o Otton gravou. Meu coração é pasto para as gazelas, e aí vai dizendo para todas as religiões, da Kaaba, dos cristãos. Ibn Arabi era um sufi que entendia como verdadeiro sufi, mostrando a essência daquilo que o profeta Muhammad tentou passar, ou buscou passar, muitas vezes não conseguiu, mas que ficou preservada dentro do sufismo, que as religiões são apenas cascas, que só podem servir quando nós sabemos que são cascas, porque a espiritualidade é a essência, a espiritualidade é o fruto, é o sabor. E ser santo é reencontrarmos, primeiro a busca desse sabor, e depois nos direcionarmos sem medo, sem nos reprimirmos, né, sem acreditarmos que não somos capazes, nos direcionarmos a buscar esse sabor e a saboreá-lo. Ter coragem de fazê-lo, ter coragem de fazer esse mergulho dentro de nós mesmos, encontrando a nossa sombra, mas dando espaço, não ao nosso ego, porque muitas vezes vamos lá, eu sou assim mesmo, né? Minha sombra é assim, então eu vou fazer, vai acontecer, tenho gênio. Isto é, mais uma vez, engano. Nós não somos assim nem assado, nós somos seres divinos que temos construído cascas egóicas ao longo de milênios. Precisamos encontrar a verdadeira chama e para isso precisamos abrir mão de tudo, até daquilo que nós achamos que somos. Paramahansa Yogananda diz isso muito. Os hábitos construídos pela força do ego nos fazem acreditar, né? Como por exemplo hoje aqui. Eu nem estou sabendo de calor nesse momento, mas não me fixei no calor. Mas se eu acho que eu sou uma pessoa que não tolera o calor, isso pode ser um impedimento da minha vida. Outras coisas me impedem. Quantas lutas eu ainda tenho, quantas lutas nós todos temos. Mas nós precisamos abdicar de valorizar isto. E isto nos vai conduzindo aos caminhos que os avatares nos trazem. A compreender a força da fé, que é esse movimento da alma, a força do amor, não forças teóricas, forças altamente práticas, altamente realizadoras. E isto nos leva a uma certeza que nos vai transformando em criaturas sãs, healed, holiness, holos, santidade. Esta é a grande mensagem que esses seres todos nos trazem, que esse dia de hoje nos lembra. E agora, só para finalizar antes da nossa meditação, nós completamos esse tempo. Quem fez a Quaresma de Miguel, desde o dia 15 de agosto até 29, que foi ontem, dedicado ao Arcanjo Michael, e aqueles que trabalham junto a ele diretamente, Gabriel, Rafael, Muriel, Sandalfon, todos esses grandes seres que velam, trabalham por nós, nos guardam. Nós fizemos isso. Para aqueles que fizeram a Quaresma desde o dia 15, para aqueles que vieram lá desde a lua nova de Elul, desde o dia 18 de julho, das 3 semanas intensas, antes da lua nova de Virgem, eu espero que nós todos tenhamos conseguido, nesses dias, realizar um pouco desse trabalho que eu estou falando. Na verdade, esses dias todos, do mês inteiro de Elul, dos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, de Sukkot, da Quaresma de Miguel, passando por todos esses dias santos que nós vivemos em todos os aspectos de Ganesha Chaturthi, eu espero que eles tenham sido frutíferos para nós termos realizado, ao menos iniciado esse trabalho, porque tudo isso que eu falei, esse período agora foi um período propício
para que nós, nos purificando, realizássemos passos no caminho da santidade, dessa verdadeira santidade que a gente abordou hoje aqui e que eu espero tenha sido claro entender que é uma santidade possível, que é uma santidade real, que é a verdadeira santidade de seres humanos que lidam com suas lutas e compreendem que elas, sendo fruto do ego, podem ser transformadas, no grande símbolo que nos traz a flor de lótus ou os lírios que tiram do lodo aparentemente pútrido o perfume suave e a beleza das suas flores e o seu perfume. Então nós somos assim se aprendermos a nos valer das nossas sombras como instrumentos de crescimento, não de exaltação nem de repressão. Tratar uma sombra reprimindo ou tratá-la exaltando, dizendo eu sou assim mesmo e assim por isso tem que me aceitar como eu sou, é muito ruim. O que é bom é que a gente entenda que nós somos, mas saibamos o que podemos ser, mas o que podemos ser é o que verdadeiramente somos e temos esquecido daquilo que somos em verdade. Então, gente, vamos agora voltar novamente às nossas almas, nossos corações, para esse momento de meditação, nesse momento final, que nós estejamos circundados. Quando a gente fala de Francisco de Assis, quando a gente fala de Lahiri Mahasaya, de Teresa, de Teresinha, de Gandhi, a conexão com essas almas, de Padre Pio, com essas almas nos traz, eu tenho certeza que nós todos estamos sentindo isso agora, essa sensação de vibração profunda que mexe com todas as células do nosso corpo físico e com as fibras sutis, as estruturas sutis dos nossos organismos invisíveis ainda, aos sentidos, ao conhecimento da ciência humana. Essa ciência ocidental hoje também tão presa à materialidade, quando nós sabemos que a própria matéria é um atributo do Espírito, da energia sagrada do Espírito que emana dessa fonte. Então, o que eu hoje vou propor é que nós, primeiro, nos cerquemos do auxílio dessas criaturas santificadas que são verdadeiros canais, para depois irmos subindo. Eu vou usar aqui a figura da ascensão, mas eu também repito aqui que a ascensão e mergulho são a mesma coisa, porque não há em cima e não há embaixo, na visão cósmica, na visão plena. Eu vou usar só a figura de ascensão como um guia para nós ascendermos a fonte, experimentar ou buscarmos experimentar juntos o poder da fonte, porque é sabido, na sabedoria da Kabbalah, que nós entramos depois de Sukkot, quando nós vamos entrar no mês que aparentemente é um mês difícil, ligado ao signo de Escorpião. Na verdade, quando nós terminamos a lua cheia, a festa de Sukkot, que casou esse ano espetacularmente com a quaresma de Miguel, nós entramos no período de ativação de Hesed, que significa misericórdia. Então nós vamos entrar agora, até o meio do mês de novembro, num período de misericórdia profunda. Então vamos nos conectar para que as misericórdias se apresentem na nossa vida como luz estimulante, luz renovadora, luz curativa, luz abundante, luz pacificadora, luz que nos faz congregar uns aos outros as nossas individualidades aparentemente separadas. E lembro aqui do Salmo 23, a última estrofe dele, porque o bem e a beneficência nos guiarão durante todos os dias de nossa vida. Quando se fala o bem em português, em hebraico é a misericórdia, a sua bondade e a sua misericórdia. Então, em hebraico é Artov vachesed yirdefuni kol yemei hayai.
e a palavra Chesed é misericórdia, e a palavra Tov é bondade. Então vejam que essas duas palavras se fundem, e é isso que nós vamos buscar hoje, nesta fonte impessoal, por um lado, mas que está dentro de nós, sempre, mostrando a unidade, fazendo a unidade ser plena, presente e real. Vamos fazer isso hoje então, congregando os nossos corações, respirando agora novamente, profundamente, sentindo, eu tenho certeza, todo o nosso corpo físico vibrar, da ponta dos pés aos nossos cabelos na cabeça. Se não temos cabelo, na nossa calota craniana, essa vibração profunda de alegria. As crianças também estão aqui junto conosco. E que luz tem esses espíritos? Vamos juntar os nossos corações num laço de luz, rosa e azul, homenageando esse estado que o nosso Mestre amado nos recomendou viver todo o tempo. Vinde a mim as crianças, e aquele que não receber o reino como uma criança, esse no reino não entrará. Mas aquele que assim o fizer, dele o reino será. Essa luz azul e rosa, essa chama viva une os nossos corações nesse momento. E os anjos se reúnem a nós, querubins, serafins, tronos, arcanjos. Nós nos congregamos a eles sem medo, com profunda alegria. E nesse grande círculo que une os corações de cada um de nós, vamos saborear esse amor e vamos convocar no centro desse círculo para nos auxiliar nessa ascensão as figuras muito amadas. Vamos, na nossa tela mental, perceber esse grande círculo onde cada um de nós somos representados por chamas. Apenas a nossa silhueta é visível, nosso coração no centro do tórax é iluminado, e essa luz percorre como um círculo muito veloz, rosa, azul, tendo tonalidades de dourado, que nos lembra a chama trina sagrada, que reside no santuário da nossa alma. E no centro desse grande círculo estão as figuras cósmicas e seráficas, Francisco de Assis, que brilha como o sol. Seu manto é humilde, mas irradia assim mesmo essa luz. Seu olhar de amor, suas mãos estendidas para nós. Ao seu lado, Lahiri Mahasaya, em posição de lótus, esse ser que é pura luz, que ressuscita as nossas vidas da morte em que nos encontramos, da morte consciencial. Ao lado dele, Teresa d'Ávila, esta expressão poderosa da Mãe Divina, Teresa, e ao seu lado, quiçá a mesma individualidade, Teresinha. Respirar profundamente, saboreando essa luz. E a eles se mostram muito claramente a nós, Lahiri Mahasaya, Francisco, Teresa, Teresinha, sorrindo para nós, as outras figuras santas que nos falamos, Yandi, Jerônimo, com sua força e sua justiça, com o seu leão sagrado ao lado. E esses seres vão se juntando a outros tantos, e duas figuras preponderam, aparecendo a nós essa festa de luzes, e vão sendo irradiadas e vão tocando os nossos corações e vão acelerando esse círculo. E esse círculo vai crescendo e nós vamos nos tornando maiores do que o próprio planeta. Vamos crescendo, o planeta Terra fica pequenino para nós. Nós somos conduzidos por essas consciências espertas. Prepondera a figura de Michael,
de Rafael e da Mãe Santíssima. E agora, nós que somos apenas silhuetas, vamos conduzidos por eles como um raio que ascende, subir. Respiramos mais uma vez. Nosso corpo aqui está, os nossos corações estão aqui. Esse círculo de luz azul, rosa e dourada fortalece e nos une, mas o nosso espírito ascende como fachos de luz que a nossa alma é. E ascendemos pelas mãos desses arcanjos, desses anjos. Respiramos profundamente e ascendemos. Vamos nos sentindo envolvidos por vibrações cada vez mais sutis, cada vez mais puras, mas ao mesmo tempo intensas, curadoras, que nos tocam a alma para que a alma toque o coração e o coração toque toda a expressão do nosso corpo físico, para que a nossa vida se transforme, a nossa vida se cure e que sejam curados todos aqueles seres a quem amamos, todos os nossos amados, e esse amor vai se estendendo dos nossos familiares mais próximos a todos os nossos companheiros de caminhada nesse planeta, a toda esta humanidade física, homens, mulheres, animais, plantas, são todos seres vivos, tudo é vida. Vamos respirar profundamente e ascender, 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 em busca dessa fonte, de onde tudo emana e onde as nossas individualidades, compondo esse raio único, se fundem a outros tantos raios. E tudo isto é uma unidade que, de alguma forma, cada um de nós, no seu modo, percebe nesse momento. E eu vou ficar alguns segundos em silêncio para que nós façamos a nossa meditação e a nossa oração pessoal. E a nossa consciência, transformada num globo de luz, vem agora fazendo o caminho inverso, descendendo, descendendo, respiramos descendendo, até contemplarmos esse círculo que está unindo os nossos corações, o nosso corpo físico e alguns outros veículos que ficaram ligados a ele. E o nosso ser cósmico agora retoma a individualidade. E essa música celestial que ouvimos ficará gravada para sempre. E os nossos karmas, como bruma que desaparece ao sol da manhã, vão começar a se dissolver. Porque nós vamos, daqui para diante, continuar esse trabalho, nos conectar à misericórdia, à luz, ao amor incondicional. E aí, retomando o corpo físico, sentindo que cada uma das suas trilhões de células, que todos os sistemas físicos foram reenergizados, foram curados. Sim, nesse momento, nós nos valemos da respiração agora para podermos chancelar, selar esta reentrada no corpo físico e com muita gratidão a todos esses que nos conduziram da forma como foi possível a cada um de nós
nesta caminhada, nessa jornada dessa noite. A gratidão a todos eles, que nós possamos contar, e sabemos que podemos sempre, com a companhia de vocês, amados, muito amados. Gratidão sempre. Amém. Meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É pasto para as gazelas e mosteiro para monges cristãos. É templo para ídolos e a caaba do peregrino muçulmano, e as tábuas da Torá e o livro do Alcorão. Eu sigo a religião do amor. Qualquer direção que tomarem os camelos do amor, lá está minha religião e minha fé. Pai eterno, infinito, não existe nada além. Pai eterno, infinito, não existe nada além. Tu estás na mais alta montanha, no mais profundo mar. Em todas as línguas teu verbo a nos guiar. Aonde existe amor, aí estás. الله الهادي لا إله إلا هو الغفار الوهاب الصمد الكبير الرحيم البشير سلام شالوم الله سلام شالom الله سلام شالom أدوناي Salam, shalom, a paz. Salam, shalom, الله salam, shalom, أدوناي salam, shalom, a paz. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Vehu Haya, Vehu Ove, Vehu Yeh Betifara, Adon Olam Ve'Elokai, Salam Shalom Nos corações e todas as nações, nos dois lados do muro das lamentações, onde existe paz, aí estás. Salam, shalom, Allah, salam, shalom.